travada para mim. Será que você está me ouvindo? Você está travado para mim, travou para mim. Ah, então estamos travados. É, só para avisar a turminha aqui, eu deixei todo mundo mutado, menos o Ju e a Mo, só porque tem bastante gente. A gente está tendo um pouquinho de problema com... Às vezes a pessoa deixou o microfone ligado e vai conversar com a família, e aí acaba atrapalhando o som, tá? Então, modus operandi hoje é com o microfone desligado. E aí as pessoas que quiserem fazer perguntas, mandem no chat, enviar mensagem a todos, e aí eu vou repassando as perguntas para a Mônica por aqui. Fefa, você pode me dar o ID dessa reunião? Porque aí eu estou tentando abrir aqui pelo iPad para ficar melhor. Tá. O ID dessa reunião eu acho que é aqueles últimos dígitos, né? Isso, acho que são lá. É 483 489 8718. Vamos lá. Porque eu acho que pelo iPad vocês... Talvez o som seja melhor, não sei. Ah, agora eu estou dentro. Vocês estão me vendo? Isso. Peraí. Oi? Melhora pelo iPad ou pelo telefone, Ju? Cadê a outra você? Não estou vendo a outra você. O iPad está emudecido. Deixa eu abrir aqui o iPad, peraí. Aí vocês escolhem o que vocês acham melhor. iPad de Mônica. Tá, Fefa. iPad de Mônica. Aí acho que é bom mutar ela no notebook. Mutado, mas da microfonia. Eu tenho que desligar o telefone ou o iPad. Vocês veem qual é melhor para vocês. Desliga o seu telefone, Mo. Desliga o telefone. Isso. Passarinho, passarinho. Ligado. Desligado, E agora, o Fefa, você consegue ativar o vídeo do iPad da Mônica? É porque eu estou aqui que nem um fantasma. Você está sem imagem. Estou deixando ele ter acesso à câmera. Aí fica... nossa, fica esse som estridentes. Quando fala com você, a gente fica assim, nossa, o que será que está acontecendo? O quê? Porque entrou vários sons assim. Fala assim, tá vendo? Não pode bater um papo com elas 9 horas que já começa a acontecer coisas sobrenaturais. Tá? Não, é microfonia mesmo. Filha, essa tia Beluzira é esquisita, não liga não. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você, Mônica? Estamos aí, né? Enfrentando a segunda semana de quarentena. Podemos começar? Já? Beleza. E eu queria conversar hoje sobre a nossa mudança nessa segunda semana de quarentena, né? Porque a primeira semana de quarentena parecia que a gente estava de férias, né? Um monte de gente trancada dentro de casa, com canais abertos, acesso de internet, troca de informação, algumas pessoas radicalizando demais, outras pessoas perdidas no espaço. Mas foi uma semana de teste, foi uma semana de experiência que a gente parece que estava de férias. Essa segunda semana começou a cair a ficha para muita gente, né? Então, primeira semana a gente ficou tarado por comida, tarado por doce, né? Aquela fome insaciável da ansiedade, porque o nosso corpo, a nossa mente estavam acostumados a um ritmo, a uma rotina de levantar em determinado horário, sair para trabalhar e voltar, ou fazer seus afazeres, quer dizer, uma rotina. E, de repente, essa rotina foi interrompida. Então, na semana passada, nós sofremos de um profundo ataque de ansiedade coletiva.
E a gente preencheu essa ansiedade de muitas formas, né? Preencheu fazendo maratonas de séries, N coisas. Eu descobri uma série chamada Descoberta das Bruxas, uma série inglesa muito boa. Cara, e aí, cadê a segunda etapa Globoplay? Nós estamos demais, porque é muito boa essa série. Mas a semana passada foi atípica. Essa semana não. Essa semana tá caindo a ficha. Então, a nossa mente já entendeu que está reclusa mesmo. Já não é mais tão festa assim, já não é mais férias, agora é real. Agora, nós temos mais de 1.000 mortes num dia nos Estados Unidos ontem. Um país com estrutura muito superior à nossa, mas com tanta ignorância política quanto nós temos. O Reino Unido já passou de 1.000 mortes, a França está explodindo, a Espanha já passou a Itália em número de casos, só não passou em número de mortes ainda, mas vai passar. É óbvio que aqui no Brasil nós não temos essa mirreca de casos, não. Nós temos muito mais, mas não são feitos exames. Isso é descaso? Não, é falta de kit mesmo, é falta de infraestrutura mesmo, é falta de poder político de negociação. Porque a encomenda que nós tínhamos na China, os Estados Unidos levou. Ele levou porque os chineses amam mais os americanos? É claro, gente, é o maior mercado da China e dos Estados Unidos. É um privilégio agora, quem pode mais vai chorar menos mesmo. Agora, nessa semana está começando a cair a ficha. Eu estou frente ao embate da atual geração, da atual civilização. Tirando as duas grandes guerras mundiais, esse é o primeiro grande embate. E aí você ouve os mentores falarem, a própria Sheliana falou, que das possibilidades foi optada pela possibilidade mais misericordiosa. Misericordiosa. Para que nós aprendêssemos a dar valor ao que de valor de fato tem. Percebam bem o que nós estamos sendo forçados a ver, embora muitos não consigam mesmo sair do âmbito do 0 a 0. Mas nós estamos forçados a entender que, primeiro, nós somos obrigados agora a conviver com a nossa família. Família que a gente não estava convivendo. Sendo obrigada a fazer um intensivão de arestas a serem aparadas, e não é fácil, porque é justamente no nosso lar que existem as maiores arestas. É no nosso sangue que estão os nossos maiores algozes. Tá, ok? Primeira parte. Segundo, nós estamos sendo obrigados a enfrentar uma recessão que vai engolir o mundo inteiro. Nós já estávamos em recessão, pobres brasileiros, então só vai agravar a situação. Isso também é uma realidade, porque são bilhões de pessoas no mundo inteiro, entendeu? Não é só o Brasil, são bilhões de pessoas no mundo inteiro que estarão lutando pela sobrevivência. Esse é o gancho, gente. Essa é o grande foco desta pandemia, que poderia ser uma catástrofe de proporções absurdas e no mundo inteiro. E até uma guerra nuclear era uma possibilidade. Foi optada pela opção mais misericordiosa, mas ainda assim uma lição que tem que ser aprendida. E escutem bem, nós não passamos dessa fase se o mínimo quanto energético não for atingido, se a massa crítica mínima de despertamento para a necessidade de compreendermos que fora da fraternidade não há salvação não for atingida. Não é catastrofismo, é lógica. Observem bem o que está acontecendo, gente. Qual era o posicionamento do presidente Trump? Todo mundo trabalhando que isso é uma gripezinha. Qual é o país que soma Itália e Espanha e não dá o número de casos que tem nos Estados Unidos? Obviamente, nos Estados Unidos está se fazendo sorologia, positivo. Na França, na Itália e na Espanha também se faz sorologia. Ok? Então, é número de casos mesmo. Aquele é um país continental, gigantesco. Bota Espanha, França, Itália, Portugal, bota a Europa lá dentro, sobra espaço. Como aqui, outro país continental. Então, não há como nós fugirmos desta verdade, pessoal. Não é um convite, é uma convocação. Cambada, ou vocês entendem que os bens materiais estão apenas para instrumentos de evolução, não meta, não foco, e que, se vocês não se unirem, vocês não sobrevivem, ou vocês vão ter que passar por coisas piores do que a gripezinha. Esse é o recado óbvio, gente, é o recado claro.
A palavra junto nunca foi tão verbalizada no planeta em todos os idiomas. Vamos entender que pela primeira vez, muçulmanos, cristãos, budistas, judeus, hinduístas, messiânicos, ateus, nadistas estão unidos sob a mesma ameaça. É a primeira vez que o mundo inteiro tem apenas um problema. Você está ouvindo falar do ISIS? Você está ouvindo falar de ataque terrorista? Você está ouvindo falar de corrupção? Não, porque está todo mundo focado em vencer a pandemia. Um inimigo microscópico, safadinho, ele é até bonitinho, vamos combinar, que está acabando com a possibilidade. Mas a hidroxicloroquina e a cloroquina vão ser a salvação da lavoura. Tomara, mas ainda não é. Ainda não tem casuística suficiente. 62 casos de pacientes graves. É um bom começo, mas não é certeza. Nós temos a equipe da Montserrat, Núbia Montserrat, lá na Espanha, junto com a Áustria, um colégio austríaco, canadense, e o dinamarquês, se eu não me engano, acho que é dinamarquês, que descobriram como o vírus afeta as células do rim humano, que o Covid é humano. E eles, então, conseguiram sequenciar uma forma de impedir a proliferação do vírus. Bárbaro. Na Alemanha, eles estão indo pelo mesmo caminho. Já existe uma vacina experimental na China, dizem que nos Estados Unidos também. É experimental, tudo que eu estou falando é experimental, ok? Não tem nada comprovado, mas são caminhos que estão abertos, caminhos. A gente critica, e eu sou uma ávida crítica de que a ciência, eu sempre digo, né, que os católicos são donos da santidade, os budistas da iluminação, os evangélicos de Jesus, os judeus de Deus, os muçulmanos da terra e a ciência de todos nós. Eu sempre critiquei que aqui na Terra a ciência e a espiritualidade eram retas paralelas que só iam se encontrar no infinito. Mas desta vez é a ciência que vai trazer a resposta. E a espiritualidade cabe a orientação correta das pessoas, sem fake news, sem partidarismos, mas a orientação das pessoas no sentido da calma, da harmonia e do equilíbrio. Gente, a semana que vem vai continuar a quarentena, tá? Não tenho ilusões. As próximas 2 semanas nós devemos continuar em quarentena. Oxalá o número real de infectados no Brasil seja notificado, porque há sim uma orientação das secretarias de Estado de Saúde, das secretarias municipais, do próprio Ministério da Saúde, para só se notificar casos graves. Isso não pode acontecer. Isso é manipulação de informação. Eu espero muito que a verdade, que a notificação seja verdadeira, que o número real de casos, porque aí a gente vai tomar um susto. Como assim? Puxa, pulou a curva brasileira? Não, não pulou, não. A curva brasileira está lá em cima. Nós somos um continente, nós não somos uma nação. É óbvio que a doença está concentrada na faixa leste do nosso país, então está concentrada uma parte da população. Agora, o convite está sendo feito para toda e qualquer pessoa que tenha de ver e ouvidos de ouvir. Gente, agora é a hora de acordar. Nós não temos outra opção. Tomara que a gente não precise passar por outros professores com varinha na mão, porque aí vai ser fatal. Prestem atenção. Da semana passada para cá, a gente já tem uma mudança. Está começando a cair a ficha. A semana que vem, essa mudança vai ficar mais clara. Então, vamos usar a energia interior que nós temos para nos movermos no sentido do despertar espiritual, da conexão com as esferas superiores, não com inferiores, superiores. Vamos falar contra o radicalismo, vamos falar contra palavras de destruição. Não é hora de criticar nem a abóbora, nem o feijão, nem o arroz, porque arroz com feijão e abóbora é the best, dá um prato legal. Não é hora de criticar pessoas. É hora de atitudes proativas, positivas, sensatas, ponderadas e, sim, baseadas no que a ciência nos indica como caminho mais seguro. Certo, Ju? Certo, amor. Você sabe que eu estava partilhando uns insights e é uma das coisas que a gente tem que olhar também, não é? Toda atividade externa humana está de alguma forma suspensa, o que inclui bares, baladas, puteiro,
e tantos outros lugares que geram, a gente sabe disso, fluidos que alimentam seres e pessoas em estado de viciação no umbral terrestre. E umbral, o que é? Nada mais é, todo mundo sabe, do que a psicosfera do planeta Terra, não é? Essa camada vibratória, fruto, sobretudo, da toxicidade dos nossos pensamentos. Agora, de repente cessa tudo isso. De repente todo mundo é de alguma forma forçado a olhar para dentro de casa, para dentro do lar, conviver com a família que a gente está falando. Cessa a produção de uma série de fluidos que de repente alimentavam o estado hipnótico mental desses seres, que agora se veem pela segunda semana já num estado de abstinência e tem a oportunidade de despertar. Será que, como é que você vê esse período de reeducação mental? Isso não há discussão, mas o impacto nas camadas do umbral dessa reeducação mental que está acontecendo na fase do planeta Terra. Eu me lembro que tem uma palestra sua, e você acho que até mostrou isso no congresso do Círculo ano passado, sobre a principal diferença onde o umbral mais denso começa a se desfazer do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Como é que você está vendo isso daí? Será que estão começando a fazer essa asepsia também no plano umbralino? A boa notícia é essa, né? O umbral trevô, o umbral denso, que é o umbral grosso, que é o mais denso, porque, veja bem, a gente tem uma vã ilusão de que as colônias estão lá no plano de luz, etc. e tal. É terceiro umbral, é umbral. Há ainda uma frequência vibratória reducionista e reduzida. Então, tem espíritos de luz lá, claro, tem sim, graças a Deus, mas é umbral, é terceiro umbral. Então, o umbral grosso é onde estão situados os magos negros, os draconianos, os traficantes, os cientistas do mal, os políticos do mal, os médicos do mal, todos os maus. O que é mal? É o ser que é ignorante ainda do bem, né? É um filho de Deus como nós somos, só que ele ainda está numa vibração de poder absoluto, porque ele tem muito medo. Quanto maior o medo, maior a agressividade. Quanto maior a agressividade, mais a necessidade de poder para você se sentir seguro. E é exatamente o que caracteriza os nossos irmãos que estão no umbral médio. E os nossos irmãos que encarnados também vivem esse umbral, umbral grosso, que também vivem esse umbral grosso, porque o fato de estarem encarnados não os aparta, não os afasta da frequência vibratória. A boa notícia é, o umbral grosso começou a se desfazer, sim. Está ficando, tem buracos, porque o número de exilados nesse instante está significativo. As pessoas acham, né, e a gente tem recebido muito isso nas lives, que quem está morrendo de coronavírus agora é castigo. Não, tem muita gente que está morrendo e vai ser exilada mesmo, mas tem muita gente que está morrendo porque é bom demais para continuar aqui. E tem muitos que estão morrendo porque imediatamente são colocados a trabalho no plano espiritual, porque desencarne em massa, como nós estamos tendo, demanda muito trabalho no plano espiritual. E não é só isso, né? O medo, o desespero, a incerteza e a insegurança pioraram demais a psicosfera da Terra, e o trabalho insano que está sendo feito a nível quântico para dissipar essa psicosfera é muito forte, notadamente em algumas regiões do planeta, onde isso prepondera, justamente para não gerar movimentos civis de violência maior, e que envolvam um número maior de pessoas. Então, a boa notícia é, o umbral grosso começou a se dissolver nessas últimas 2 semanas, notadamente, mas ele já vem começando a ser mexido vigorosamente desde dezembro do ano passado. Então, é uma mudança legal. O umbral médio, que é o lugar onde estão os espíritos mais materializados, mais reféns das suas culpas, cujo remorso amarra, paralisa, a ignorância paralisa, mas aonde você tem as casas transitórias, os postos de socorro, o trabalho insano não, mas perene, o trabalho que não para nunca dos mentores da Umbanda, como ciganos, boiadeiros, marinheiros, que estão trabalhando muito nesse umbral médio para resgate de espíritos, ele está sofrendo uma carga grande de pessoas. Porque é lógico que quando a gente dorme, está projetado para além do nosso corpo físico, a gente vai aonde a nossa afinidade nos leva.
E vamos combinar, a maioria de nós está bem afinizado com Brau Médio. Então, está lotado, gente. Deve, sabe assim, a estação da Sé às 6 horas da tarde, antes da quarentena? É mais ou menos como está um Brau Médio agora. Então, ali estão sendo montados postos de socorro de terapia coletiva, para vocês terem uma ideia, para tratamento de encarnados que estão desesperados, que estão a ponto de ter surtos psicóticos de medo. Então, percebam como o trabalho é intenso, tanto na fisicalidade como no plano umbralino, a fim de dar ao encarnado as condições de ponderação e equilíbrio para que ele possa despertar. O movimento gigante que está no plano espiritual hoje visa apenas uma coisa, salvar o planeta Terra. Visa isso. E salvar o planeta Terra de quem? De nós. Porque nós somos o coronavírus da Terra. E a gente ataca todas as células desse planeta, entende? E não tem vacina para nós. Porque se tiver vacina, mata todo mundo. Vai escapar uma meia dúzia de 3. Estamos recebendo notícias lá da Europa. A Ceci está compartilhando com a gente que lá na Itália eles já estão fazendo tratamentos de forma experimental com 4 tipos de remédio, incluindo da malária, mas que ainda não tiveram grandes êxitos. E a Diana, que mora na Suécia, queria te fazer a pergunta. Ela comenta que lá na Suécia é o único país europeu que ainda não entrou em quarentena e o governo não prevê uma medida drástica dessa. Eles têm confiança que a população vai seguir as regras de distanciamento e os suecos, né, seguem as regras e eles têm muita confiança no próprio governo. E todos os outros países escandinavos estão fechados. Então, visto que aconteceu na Inglaterra e na Holanda, né, que tinha essa estratégia, ela queria saber qual a sua opinião sobre isso. A Holanda e o Reino Unido estão colhendo o que plantaram, a insensatez de achar que o convívio social traria imunidade. Não traz, o nosso sistema imunológico não está respondendo na velocidade necessária para se criar uma imunidade coletiva com o contágio da moléstia. Então, esse é um paradigma que caiu por terra. Está aí a Inglaterra e a Holanda galopando em termos de mortes, de internações, e o que mudou, Fefa, que é uma coisa que está notável agora, é o número de jovens que estão sendo acometidos e morrendo. O número de jovens que estão em UTI, né? Nos Estados Unidos, 25% dos pacientes estão entre 20 e 40 anos. Pacientes graves, estou falando de pacientes graves, né? Essa é a estatística do John Hopkins, então, da Universidade de John Hopkins. Então, assim, eu acho que não dá para comparar, e isso é uma coisa que eu acho, né? Não dá para comparar de modo algum países como o Japão, por exemplo, com o Brasil. Vamos combinar. O japonês é educado, disciplinado e responsável no que tange a coletividade. O Japão passou por guerras, gente. É diferente, o Brasil não passou. Não dá para comparar a Europa Latina com a Europa escandinava. Você está falando da Suécia, né? Há muitos anos atrás circulou pela internet a história de um engenheiro brasileiro que estava trabalhando numa empresa na Suécia e no inverno ele ia com um colega para o trabalho. Eles entraram no estacionamento no inverno, temperatura baixíssima, porque a Suécia é caracterizada por um inverno rigoroso, e eles chegaram cedo no trabalho e o cara estacionou muito longe da porta de entrada. E o brasileiro falou, vamos combinar, né? Tá nevando, tá um frio do caramba. Por que você está estacionando o carro tão longe da porta de entrada se a gente chegou cedo e o estacionamento está vazio? Ah, né? Que eu estou deixando os lugares mais perto da porta para quem chega em cima da hora. Nossa. Consciência do coletivo. Então, vamos lá. A Suécia está num outro patamar, gente. Eu não falo dos outros países escandinavos, porque realmente eu não os conheço, não os visitei. A Holanda eu visitei. Eu tenho uma ideia bem formada da psique holandesa, né? Pelo que eu vi da aura do país, das pessoas e tudo. Porque, independentemente da cultura, você tem que ter moral. Então, moral não é, infelizmente, a cultura não nos traz moral. A cultura nos traz ferramentas para que sejamos éticos e morais. Isso não quer dizer que o fato de você ter cultura o torne dessa forma, né? Nem o fato de você não ter cultura não torne dessa forma. Mas é importante que, assim, para o mundo incivilizado, porque eu não acho que nós sejamos civilizados,
Neste momento, a quarentena é a única solução. Existem até dessas drogas experimentais, uma delas é usar o soro de recuperados graves como vacina. Até isso está sendo testado. Isso é uma coisa assim, você vai lá passando meu sanguinho para outro ser humano para salvar vidas. Que, olha, gente, isso foi o início do estudo da vacina lá atrás, séculos atrás. Então, vejam, nós estamos voltando a práticas medievais de desespero. Mas é uma possibilidade, entende? Então, existem muitos caminhos e eu estou muito confiante de que mais cedo do que 1 ano e meio, que é o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, nós tenhamos, sim, uma solução. Mas isto não quer dizer que a solução venha em tempo suficiente para eu salvar a vida da minha mãe, por exemplo, ou você da sua, ou a própria vida. Porque aquela história de que o coronavírus só mata velhinho, caiu já, morreu. É um vírus eugênico? Sim, ele foi criado no sentido da eugenia, de exterminar a vida dos mais velhos. Por quê? Porque eles não produzem e usam o sistema de uma forma mais intensa, principalmente de saúde, mas eles não produzem para a sociedade. Então, é claro que houve um teor de eugenia aí. Mas como o homem impõe e é Deus quem dispõe, o jogo virou e está aí matando crianças, como nós temos crianças mortas, adolescentes mortos, né? Então, vamos entender, é uma pandemia que vai pegar apenas a humanidade, porque é só o homem mesmo que vai sofrer. Na China, eles viram que o gato pode contrair o Covid-19, mas ele não adquire a doença e nem a transmite, né? E é assim, vai ter a cura? Vai ter o controle? Vai. Não tão rápido quanto a economia mundial gostaria, mas não tão lento quanto estão preconizando. Eu acredito que muito menos de 1 ano nós já estejamos aí com o domínio da pandemia vem antes, vem antes, mas que o comando desta pandemia, a morte, o domínio do vírus também venha bem antes de 1 ano e meio, que é o que a OMS está falando. Vamos ver aqui. A Hilde está questionando aqui, né, sobre essa postura individual de ter pensamento, vibrações positivas, tal. E aí ela pergunta sobre a tecnologia 5G, se teria algum papel nesse caso, né? É pelo fato do nosso corpo ser vibração, ser 80% água, né? Então, como que funciona essa relação? Olha, Fê, é assim, ó. Muito se fala da tecnologia 5G e do quanto isso prejudicaria. Eu não vejo o coronavírus com a influência da 5G. Vejo um risco grande da 5G no futuro, principalmente quando eles colocarem o Starlink em órbita, se é que eles vão colocar, porque talvez essa recessão também venha no sentido de frear o Starlink, tá? Eles queriam colocar dezenas de milhares de satélites em órbita no planeta com a desculpa de ter internet de qualidade no mundo inteiro. Papai Noel existe, né? A gente sabe que Papai Noel existe, certo? Então, talvez essa recessão gigante do mundo inteiro também venha para bloquear esse plano ou adiar este plano por um período. Uma das hipóteses levantadas, imaginem, é chipar todas as pessoas para que esse chip forneça informações de saúde. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, o Grande Irmão está chegando aí, né? Quem lê o Grande Irmão sabe do que eu estou falando. Mas não acho que a 5G tenha grande papel ou envolvimento nesta pandemia. Pode ser que no futuro, numa próxima pandemia ou num próximo ceifador, como eles dizem, isto venha a ter papel. Bom, a gente tem recebido bastante relato, acredito que você também, de pessoas relatando, aqui a Eva comentou, mas eu aproveito o comentário dela para falar sobre outras, de pessoas que têm tido experiências sensoriais no sentido de sentir muito fortes, muito intensas, né? E então, se isso já é vamos dizer, um segundo passo em direção a tudo isso que você tem falado do despertar, né, da consciência individual, se essas pessoas que estão tendo essas experiências sensoriais estão... Olha, a gente tem tido uma experiência, porque nas lives do espanhol e na live da chiliana, hoje tem outra, né? Eles têm feito vibrações e as pessoas têm dado para a gente relatos assim
extraordinários de percepção de um mundo que elas não sequer imaginavam que elas faziam parte, né? Isso é muito legal. Agora, é óbvio que a partir do momento em que você é apartado mais da ilusão de Maia que o mundo tridimensional te traz, e é isso que nós estamos vivendo agora, nosso consumo diminuiu assim tremendamente, né? Vai ser a primeira vez em muito tempo que meu cartão de crédito vai vir zerado. Você não tem onde gastar, graças a Deus. Né? Agora, é verdade, eu só estou comprando estetoscópios para o meu consultório, quer dizer, os produtos do consultório eu sou obrigada a comprar, que mais, se Deus quiser, a gente está lá, ou talvez junho agora, não sei, mas a gente parou de consumir. Então, o consumismo, o estresse, a correria, de você ir de um lado para o outro, maluco, correr no trânsito, xingar as pessoas, ser xingado e tal, viver lutando, você agora parou. Então, nesse isolamento da terceira dimensão, a quarta dimensão fala mais alto. A mediunidade, assim como a paranormalidade, são orgânicas, elas são DNA dependentes, são fisiológicas. Então, na hora em que o corpo acalma, a mente acorda. É a mesma coisa de você ter perda de um dos seus sentidos. O cego escuta muito mais do que o ser humano normal. O surdo vê coisas que o ser humano normal não vê. Não é? Quer dizer, normal no sentido de ter a posse dos 5 sentidos. Não há qualquer menosprezo a quem não tem esses sentidos. Mas é exatamente isso. Na hora em que nós paramos de nos mover como loucos... Gente, sabe o quadro que a Sheliana tem de nós humanos? De ratinhos, aquelas ratinhos dentro de gaiolas, aquelas rodinhas que eles ficam brincando. Ela falou que quando ela olha para nós, ela vê isso. Ela tem muita pena de nós. Quando ela me falou isso, eu senti um choque. Sabe quando você faz mal-estar? Como assim, cara pálida? Eu tenho o direito de ir para onde eu quero, eu faço o que eu bem entendo. E eu entendi, eu comecei a olhar pelos olhos dela. Imagina que nós todos estamos dentro de gaiolas, algumas douradas, outras de latão, outras enferrujadas, mas estamos aprisionados por gaiolas que nós mesmos fizemos. Entende? Então, na hora em que essas gaiolas, de repente, você perde, você está fora do brinquedinho, a quarta dimensão acorda. E é por isso que as pessoas estão ganhando em espiritualização. O despertar é justamente a liberação. Aquela nuvem de elétrons que fica em torno dos cristais de apatita da pineal, ela está se movendo com muito mais velocidade. As ondas a gente está captando. É a hora certa para treinar telepatia, por exemplo, para treinar você entrar em conexão com planos astrais superiores, porque agora dá para fazer isso, entende? Então, percebam como nós fomos jogados, de repente, em conviver mais com a intuição, a percepção do que com a falácia da terceira dimensão. É só perda essa pandemia? Não, é um lucro danado, é que a gente não consegue ver o lucro pela eternidade que nós estamos tendo. Nossa, e você comentou dessa correria, eu estava lembrando aqui da última live que teve com o espanhol, que aliás, que foi aquilo, né? Aí a sensação que eu tinha quando eu escutava era que como se estivesse conversando com o avô contando histórias da vida dele, foi maravilhoso. E ele fez nessa live um comentário que chamou bastante atenção sobre a percepção de Cristo, porque muitas vezes a gente fala, né, Jesus Cristo está lá, ele é um ser iluminado, então ele pode, eu não, né? Quando é conveniente, o ser humano se coloca numa condição pequena, né? Eu não posso, ele é Cristo, ele pode. E quando é conveniente, a gente acha que nossa verdade pode se sobrepor, né? E aí ele falou aquela passagem sobre eles estavam tomando banho, lá se banhando, né, nas banheiras que tinham na época, e tinha aquela pessoa que não era judeu, não estava circuncisado, e Cristo percebeu isso e fez um comentário para todo mundo olhar para cima, e nesse momento ele falou para a pessoa entrar. Então ele, né, fez de alguma forma a pessoa não se expor, né? Ele conseguiu ter essa sensibilidade, que eu acho que é uma coisa que todos nós conseguimos desenvolver, né? Muita gente, veio umas perguntas aqui, que as pessoas estão se sentindo com vontade de fazer alguma coisa, mas não sabem muito bem, né? Então, acho que isso, de uma certa maneira, faz uma ligação que mesmo não sendo Cristo, mesmo a gente sendo
humanos, né? A gente pode se colocar numa situação mais empática para com o outro, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, isso que você falou da gente se desligar dessa correria do dia a dia, se desligar dessas brigas ou internas ou externas que a gente tem, né? Porque ou eu tô brigando com o meu eu menor aqui, né? Que nem disse a Marga ontem, eu falei, não, faz assim, ou a gente está brigando com o externo, né? Com o outro, com a opinião do outro e tal. Então, a hora que a gente sai dessa dualidade, talvez consiga encontrar esse caminho do que fazer, né, amor? Então, mas eu acho que é só esse, a única forma que havia de dar um choque para a humanidade era botar ela dentro de casa trancada. Não tinha outra, né? A gente, à noite, essa primeira semana eu tinha um sono da morte, assim. Eu queria ficar acordada, eu não conseguia. E coisas anormais para mim, Fê, de acordar, dormir 8, 9 horas. Há muitos anos que não. Agora já voltei ao meu ritmo normal de acordar às 4 horas da manhã, mas eu ainda consigo empurrar isso, ainda consigo tirar um cochilinho até às 6, que é o meu normal. Quer dizer, eu voltei, já não estou mais com esse sono da morte. Quando a gente vai para o trabalho no plano espiritual, que a gente está fazendo, eu estou justamente me colocando numa equipe em que a gente vai ajudar os espíritos que estão entubados, sabe? As pessoas que estão entubadas. E a gente vai justamente fazer um acolhimento para esses espíritos, alguns já sendo preparados para o desencarne, outros não, que ainda vão voltar, alguns vão voltar com sequela, outros não, o tempo de intubação, porque para alguns esse momento é muito agoniante, é desesperador, porque eles estão sentindo tudo que o corpo sente, outros estão ótimos. Ontem a gente viu uma senhorinha, que é uns 65, 66 anos, muito fofa. E ela falou, minha filha, eu vou tricotar. E ela plasmaram para ela, agulha e crochê, ela estava tricotando, o corpo dela entubado, ela não estava sofrendo em nada, sabe? Em compensação, a maioria está muito agoniada. Então, tem tanta coisa que você pode fazer. Por exemplo, domingo a gente vai fazer almoços, nós temos um compromisso. Gente, a gente tem tanto voluntário, tem tanta gente ligando para aqueles telefones de urgência do Consolador para se colocarem à disposição. Talvez a gente consiga fazer mais do que 500 almoços, né? Então, tem muita coisa que você pode fazer. Agora, se você não tem, eu não tenho condição financeira, eu sou grupo de risco extremo, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar em casa. Gente, tira uma hora do seu dia para realmente vibrar pelo mundo. Vibrar, escolhe um hospital, por exemplo, e vibra, ou um país, uma cidade, e vibre por aquelas pessoas. Você está fazendo um bem danado. É a hora da oração bem dirigida. Não a oração de Senhor, meu Deus, dai-me um carro novo todo ano, mas assim, Senhor, meu Deus, dai a todos nós uma condição melhor de sobrevivência nesse instante. Paz para aqueles espíritos que estão desesperados, pelas pessoas que já estão sofrendo em nome de algo que ainda não aconteceu, que é uma recessão gigante, etc. e tal. Então, todo mundo pode fazer muita coisa. Você pode ligar para pessoas idosas. Eu gostaria muitíssimo que, se fosse possível, criar uma rede de se ligar para pessoas idosas para poder conversar com elas. Tem muita gente que liga para nós aqui do Consolador, idosos que querem apenas ser ouvidos, eles só querem trocar ideias. Entendeu? Conversar. Então, eu acho que você pode fazer tanta coisa, né? Pensar em fazer realmente máscaras de pano em casa, dupla face de tecido, né? De 2 camadas de tecido. Gente, dá para fazer muita coisa se você quiser nesse momento ser útil. Eu não estou dizendo que todo mundo deve encarar, ir para a rua, dar comida, porque eu sei que muitas pessoas têm muito medo, outras são grupo de risco, eu também sou, mas eu vou porque eu tenho confiança plena de que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Então, e também tenho certeza que se eu não tiver, eu vou pegar mesmo. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar dentro da minha casa, porque é óbvio. Agora, fazer alguma coisa, essa é a hora de fazer alguma coisa. Então, sabe aquele parente com quem você não fala há muito tempo porque você não gosta dele? Cara, dá uma ligada, reata agora, entendeu? Você sabe, Fefa, nos Estados Unidos começou a acontecer em Nova York, e agora no Brasil começou a acontecer. As pessoas estão querendo adotar gato e cachorro por causa da solidão. Lindo, egoísta. E o meu medo qual é? Acabou a pandemia, eu boto o animalzinho na rua. Entendeu? Agora, se você tiver um mínimo de coração, esse irmãozinho que você está pondo na sua casa para te encher de alegria, fique com ele, pelo amor de Deus, porque se ele serve para você na hora da dor, ele tem que servir para você na hora da alegria também. Entende? Então, tem tanta coisa que pode ser feita, gente. Tanta coisa. Fazer máscaras descartáveis, higienizar e levar em asilos
porque os velhinhos são os mais afetados, são os mais grupo de maior risco ainda, né? Então você pode fazer máscara descartável em casa e levar. Que tá difícil você comprar máscara, tá? Eu encontrei no Mercado Livre, eu comprei 30, um preço exorbitante, e a máscara é do meu tempo de estudante de medicina, tão antiga que ela é, mas serve pro gasto, serve pro dia a dia. Mas fazer máscara de pano, sabe aquela toalha que tá velha, toalha de mesa que tá velha, que você já olha para ela e dá corta, faça máscara, dobra o tecido, né? Faz 2 camadas de tecido. Faz máscara, tem tanta coisa que pode ser feita, gente, que a gente não pode dizer que não encontra como ser útil, porque agora quem quiser ser útil pode ser, tem milhares de coisas que podem ser feitas. Lê história e pôr no YouTube para criança ouvir. Lê historinha, põe no YouTube para criança ouvir. As crianças estão necessitadas de coisas positivas, coisas boas. Então, tem um monte de senhoras aí que podem ler histórias, senhores com vozes bonitas, que gostam de fazer isso. Põe no YouTube para a criança ler, no Facebook, no Instagram, em todos esses veículos aí de comunicação de massa, porque as crianças estão acessando essas coisas, né? Então, podemos ser extremamente úteis, é só querer. Ai, a Márcia aqui perguntou como que o plano espiritual está tratando as comunidades indígenas. Com todo respeito, porque eles merecem, infelizmente, são pessoas esquecidas, não é, no mundo inteiro, são pessoas mortas propositadamente, até para que se possam tomar posse das suas terras. Eles são os verdadeiros donos da terra, mas são tratados como marginais, não é? Então, o plano espiritual está cuidando do zelo desses irmãos, que na sua grande maioria representam as primeiras encarnações na forma hominal de muita gente. Alguns são seres que já tiveram várias encarnações, mas a maioria são as primeiras encarnações como hominais. Então, eles são tratados com muito amor e carinho. Mas, lembrando que nessas tribos indígenas também encarnam seres com karma a pagar. Então, a lei é a mesma para todos. Tanto é que no Brasil nós já temos índios contaminados e temos tribos indígenas desesperadas por causa dos isolamentos. Elas temem não receber comida nem o suficiente para comer, né? Nossa, e emendando na necessidade das pessoas, a Sueli está perguntando com relação ao Nordeste, né? Lá está tendo bastante, né, população bem mais vulnerável, e aí tem toda essa questão do governo, né, tá dando um incentivo para volta a trabalhar, tal. Então ela comenta aqui até que ponto, né, isso está gerando uma propensão, um problema lá na frente de dimensão incalculável, né? Na verdade, o governo não, né? É o presidente, né? Porque o ministro da Saúde, o Mandetta, tem tido uma conduta exemplar, né? E eu espero que o bom senso prevaleça, né? Existem pessoas que são inimputáveis, né, Fefa? Elas tinham que ser interditadas, mas não são interditadas, né? Então, eu espero que o Mandetta continue com a postura correta que ele está tendo, porque é o que tem que fazer mesmo. Agora, é claro que a população do Nordeste do nosso país, e também do Norte, né, e do Centro-Oeste também, são populações mais vulneráveis por causa que socialmente elas são mais fragilizadas, né? Então, aí é que tem que estar um foco muito grande de atenção, né? Nós temos que ter um foco total, o governo tem que estar vendo a sobrevivência dessas pessoas. Esse, para mim, tem que ser um foco principal, né? Eu vou no Nordeste bastante, eu vou palestrar lá, eu gosto muito do Nordeste, sabe, Fez? Eu encontro no Nordeste uma cultura e um nacionalismo que eu não encontro no Sul. O verdadeiro Brasil, para mim, é o de lá. Eu tenho assim, um respeito imenso pelos irmãos nordestinos e nortistas também, porque eles são Brasil, sabe? Nós somos aqui nós aqui do Sul e do Sudeste somos um cadinho de coisas, mas no Norte e no Nordeste nós temos brasileiros de fato. Isso eu tenho um respeito enorme por eles. E acho também que a gente deveria centrar toda a nossa ajuda nesse instante exatamente nas pessoas, nas comunidades mais frágeis, não é? Porque elas estão mais afeitas não só
a não terem socorro se acometidas por formas graves do coronavírus, mas socialmente elas também estão muito mais vulneráveis. Então, o nosso zelo tem que ser por todas as pessoas, não importa onde elas estejam, que estão em situações mais frágeis. Né? Isso mesmo. O pessoal está perguntando se está tendo cirurgias espirituais, tem tido bastante relato também das pessoas acordarem com sensações e, né, ter tido procedimento cirúrgico ou até mesmo de vacinas. Tem gente que relata, Fê, eu acho perigoso você falar em vacina, que flui e pode induzir as pessoas a erro, entendeu? Como a gente percebe, já teve casos no Brasil, né, de estarem prometendo aí vacina e ninguém pode ter coisa nenhuma. Mesmo porque não existe vacina, tá? Nem espiritual, ok? É um karma da humanidade, é um karma a ser vivenciado e, portanto, não há vacina. Então, nem espiritual. E eu perguntei bastante para a Sheliane e para o espanhol se eles não iam fazer uma vacina. E eles disseram que não. Então, assim, a realidade é essa. Agora, cirurgias espirituais e auxílio espiritual está sendo dado, sim, muitas pessoas estão relatando justamente porque há um silêncio maior no mundo. Então, esse silêncio propicia também a esse tipo de tratamento, mesmo quem não acredita está recebendo ajuda, né? Porque a misericórdia divina é infinita, ela não se prende a qualquer pré-requisito, né? Onde existe a necessidade, ali está presente a misericórdia divina. Então, assim, um número grande de pessoas tem relatado mesmo isso. Legal. E, moça, se puder falar, você comentou ali sobre a máscara, e é uma dúvida que muita gente tem, porque ao mesmo tempo, né, a máscara ajuda, não ajuda, pode induzir também ao erro da pessoa usar e achar que está imunizada. Então, né, quais são os cuidados, inclusive nas fabricações caseiras e na higienização das máscaras? Bom, em primeiro lugar, Fefa, a Organização Mundial da Saúde ainda não recomenda o uso para todos da máscara. Continua dizendo que só devem usar máscara os profissionais de saúde e os infectados. Assim como eu acho que eles retardaram demais decretar a pandemia, eu acho que eles estão retardando demais em mudar essa orientação, né? Mas como médica, eu sigo a orientação, existe essa orientação da Organização Mundial da Saúde. Para mim, Fefa, ok? Saiu de casa, põe máscara e luva. Máscara e luva. A máscara descartável, ela não pode ser tocada. Quer dizer, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro colocar no nariz, ajustar, aí você amarra atrás da orelha, aquelas de amarrar, ou coloca a alcinha, né? Ajusta no seu rosto e não toca mais na máscara. Tem gente que pega a máscara e bota aqui embaixo do queixo, bota embaixo do nariz. Filho, então você não usa máscara. Porque você não está usando máscara, você está contaminando a sua máscara. Não adianta nada. A máscara umedecida, que ela fique úmida ou molhada, ela também não serve. Tá? Ela tem que ser trocada. Então, quem sai de casa, já leva para trocar a cada 4, 6 horas, porque a sua máscara vai umedecer e aí ela se torna um meio de infecção para você. O erro, a gente tem, a Margarete me falou que tem uma pesquisa aí de quantas vezes a gente toca o rosto sem perceber por horas. É um absurdo, né? A gente toca toda hora. E as pessoas não estão acostumadas com máscara, então elas se incomodam, elas puxam, e erram e tal. Então, assim, gente, se você não sabe usar, é melhor não usar. Mas o bom senso saiu de casa, tem a máscara, que acople, fique bem fechadinha aqui, né, nas laterais do rosto, pegue até aqui embaixo. Mas, veja bem, o olho também é fonte de infecção. Então, qual é o certo? É você usar óculos. Você segura um pouco, mas óculos que fecha aqui. Assim, a máscara ajuda, não é a única EPI necessária, a luva e o óculos são necessários também, mas aí a gente já está levando isso para um nível de toque, né? Então, a máscara ajuda. Se nós formos fazer a máscara em casa, de pano, tem que lembrar que ela tem 2 camadas de pano, não pode ter uma camada só. Essa máscara é individual, ela tem que ficar na água sanitária ou na cândida, e cuidado quem é alérgico, tem que tirar bem esse produto químico, tem que ficar pelo menos 10 minutos aí na água sanitária, e depois você tem que lavar bem, depois que ela estiver seca, tem que passar ferro bem quente. E ela é sua, tá? Aí uma senhora te falou assim para mim, mas aquelas máscaras de pano tão lindas de florzinha, se eu ponho na cândida, mancha. A máscara não é um objeto de decoração, é um objeto de saúde. Então, se ela manchar, manchou, né?
Isso que eu estou falando para vocês. Vocês têm roupa, toalhas, camisas, blusas em casa de algodão, de teflon, elas funcionam, tá? Corta, faz a máscara, né, direitinho, mas essas máscaras são individuais, elas têm que ser lavadas e higienizadas antes de você poder voltar a usá-las. E lembra disso, gente, molhou a máscara, contaminou. Tá? Não só pelo corona, não, por bactérias, por vírus outros. Nós temos H1N1 aí, nós temos bactéria que dá amidalite e tal. Ter cuidado com essas coisas também. Não ponham a mão na máscara. Botou a mão na máscara, ela está contaminada. Então, lembra disso. Botou a máscara, não toca mais. A máscara foi feita para não ser tocada. E com relação às luvas, eu vi que tem alguns estudos que falam que o vírus em contato com a borracha demora mais tempo para sair, enfim. Então, se a gente usar essas luvas, sabe, de plástico, de borracha, de silicone, se ela tem que ser considerada descartável, se tem como fazer higienização, como que funciona? Então, é assim, né? Ele demora mais no látex mesmo. Isso a gente já sabe. Papelão e látex, ele tem um tempo de existência maiorzinho. Tanto quanto na barra de metal, tá? Mas o que acontece? Nós temos uma regulamentação nova de descarte de materiais no Brasil e a luva descartável foi considerada descarte comum, então é para jogar no lixo comum. E agora nós temos uma pandemia. E aí, como é que você vai descartar isso no lixo comum, né? Para levar a infecção aí para o mundo, né? Na minha opinião, tá? Antes de você descartar a luva, ainda vestindo a luva, você tem que lavar vigorosamente a sua mão com a luva, lavar bem mesmo, e aí você tira invertida. Põe dentro de um saco plástico, fecha bem esse saco plástico, e aí você pode jogar fora, tá? Mas, por exemplo, se eu for no supermercado, eu estou esperando chegar, consegui comprar uma caixa de luva no Mercado Livre também, e vai chegar entre hoje e segunda-feira. Eu só vou fazer mercado na segunda-feira ou na hora que chegar a luva, porque a barra do carrinho está contaminada, a embalagem está contaminada, tal. Podem estar contaminados, mas é uma prevenção, entendeu? Então, da minha forma, assim, o que a gente fez domingo na casa do Consolador, porque a gente trabalhou com luva, tá mexendo com comida, tem que trabalhar com luva. Nós lavamos as mãos bem, passamos álcool gel e aí tiramos a luva invertida, colocamos dentro de sacos e descartamos. Legal, obrigada. A Eva lá de Portugal está perguntando, na verdade ela falou que lá em Portugal tem sido implementado que as mulheres grávidas infectadas terão que ficar afastadas dos recém-nascidos durante 14 dias. E as crianças que estão... Daí a pergunta dela é, se as crianças que estão a nascer terão algum trauma, consequência do Covid? Porque... O Covid não passa, até agora, não há evidência de que o Covid passe a barreira plaquetária. Até agora, não há evidência científica de que o vírus passe a barreira placentária. Então, o bebê, até agora, não pega Covid no útero. Está isolado. Está em quarentena de 9 meses no útero da mamãe. Todo mundo fala de quarentena, mas a gente já passou quarentena, 9 meses no útero da mamãe, né? Agora, tem que ficar isolada mesmo com qualquer pessoa com coronavírus. Eu não acho que a criança vai adquirir nenhum trauma, não, gente, porque o trauma já é de nascer nesse planeta, já é um trauma suficiente. Não acho que isso vai ser um trauma a mais. Tudo bem aí, Ju? O Lorenzo está se divertindo. Nos jornais, a Gesiane mandando que nos jornais lá da Itália está saindo a informação de possibilidade do corona se difundir pelo ar, e não só pela transmissão da... Sim. Os japoneses fizeram uma filmagem disso, em microgotículas, o vírus está se transmitindo pelo ar. O japonês tem, então, a via de transmissão já não é mais só através da saliva e das secreções nasal, bucal, que pega olho, nariz e boca, mas os japoneses já conseguiram provar a possibilidade de uma terceira via de transmissão, que é a pelo ar. Gente, entendam, é karma para o homem só, tá? Então, assim, vai propagar até que a gente entenda, acalme o coração. Então, vamos acalmar, isso vai passar.
Desde o início a gente sabe que a transmissão pelo ar acontece, já tinha sido falado pelos mentores espirituais. Então, assim, os japoneses fizeram um vídeo fantástico. Eu vou ver se eu consigo o vídeo para te passar, você divulgar para o pessoal aqui do Círculo, porque é incrível. Eles fazem uma pessoa espirrar e eles filmam as partículas no ar. E eles descobriram essas microgotículas, tá? Eu vou ver se eu consigo descobrir esse vídeo para passar para vocês. Joia. A Vanessa tá perguntando se existe alguma forma de ajudar no despertamento das pessoas sem a gente interferir no livre-arbítrio do outro. É lógico, o despertamento é individual, gente. Quando a gente fala que você tem que... aquela coisa da máscara, o avião, se tiver uma despressurização, a máscara cai, você põe primeiro a sua, depois você põe os outros. O seu despertar influencia o meio onde você está. Mais rápido ou mais cedo influencia onde você está. Então, você tem que fazer a sua parte. O seu exemplo, a sua mudança como pessoa é o que o outro precisa como gatilho para fazer a mudança deles também. É claro que a gente deve falar, mas nunca interferindo no livre-arbítrio. Pode orientar, pode indicar, mas nunca interferindo no livre-arbítrio, tá? Legal. A Andressa está comentando aqui que ela sentiu uma energia mais densa essa semana. Ela está perguntando se você também sentiu isso, se pode falar um pouco sobre isso. Senti sim, bem mais densa. A partir de terça-feira eu comecei a sentir uma energia mais pesada no planeta. É normal e compreensível. O número maior de pessoas morreu, o número maior de pessoas está acometida, o número maior de pessoas está desesperada porque não sabe como vai fazer para sustentar aos seus, não é? O medo está aumentando, então sim, eu estou sentindo uma energia mais pesada assim, infelizmente. Né? Porque isso só vai agravar a situação, né? O pessoal da Europa está perguntando se você sabe dizer se a vacina vai chegar antes da imunidade de rebanho lá na Europa. Antes da imunidade do quê? De rebanho. Olha, digamos que a imunidade de rebanho começou a ser construída a partir do início de março na Europa. Mas a vacina vai ser necessária. Realmente vai ser necessária. Então. Sabe por quê, Fefa? Como esse vírus é kármico, o sistema imunológico responde a ele de uma forma lenta, sabe? Ele tem uma camuflagem. Então, pelo número de pessoas infestadas, já era para ter mais gente imune, sabe? E tem muita gente imune, que o Spell falou que tem muita gente imune que pegou uma forma frustra, né? Que é assim, o que me preocupa são justamente esses que são portadores saudáveis, né? Porque eles não sabem nem que estão, entendeu? Então fica difícil. Tem muita gente, né, que tem probabilidade de ter pego e não ter tido aqueles sintomas mais críticos. Né? Exatamente. Eu tenho, meu primo mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né? Ele, a esposa e o meu sobrinho, priminho, né? Que a gente fala de sobrinho, mas é priminho. A esposa dele está numa fase gravíssima de câncer, já polimetastático, bem difícil mesmo. E ele mora em Miami, ela está no Memorial de Nova York fazendo tratamento, que só lá eles estão uma tentativa, né? E o rapaz estuda em Boston. Então, eles estão numa situação ruim, porque quem vai para Nova York tem que ficar 15 dias parado e tal. E o que a gente tem trocado de ideias com ele é justamente a desesperança que ele está vendo por lá, sabe? Meu primo é evangélico, ele tem uma fé enorme em Deus, eu respeito muito a fé dele, mas ele fala muito de desesperança das pessoas. Então, isso para mim está piorando, está agravando a nossa psicosfera, sabe? E de modos múltiplos epicentros disso. Talvez a Ásia, por estar mais apartada de nós, tenha uma influência menor, mas a Europa e as Américas estão muito hermanadas nesse sentimento de desesperança, sabe? E quando esses grupos se organizam para fazer exercício, vibrações, mentalizações, como que funciona num panorama geral esse equilíbrio, né, de gente aqui sustentando a luz, a boa vibração, mas ao mesmo tempo a gente numa situação com muitos sentimentos contrários? Existe uma forma de equilibrar isso? Então, existe sim. Tem gente que fala que é besteira marcar hora para rezar.
E existe um experimento que foi feito no Canadá em que pessoas muito treinadas em meditação meditavam ao mesmo tempo para baixar a violência. E abaixou muito a violência. O mesmo experimento foi repetido em Nova York. Então, parece que não é tanta besteira assim, né? As pessoas se reunirem para vibrar em prol de alguma coisa é muito importante, porque é uma cunha de luz que está sendo implantada numa psicosfera muito doente e tensa como está hoje, né? Agora, a questão, no início eu falei que existem pessoas inimputáveis. E é verdade, existem pessoas que elas não conseguem compreender a extensão total do problema. Então, elas estão muito focadas e isso dá um medo acerbo mesmo. Essas pessoas não podem, você nem pode falar que essas pessoas são do mal, porque elas não têm condição nem ainda, Fefa, de ampliar um pouco a capacidade de análise da situação como um todo. Então, elas são inimputáveis. Isso é um termo que está sendo muito usado no plano espiritual hoje, o inimputável, que é para aquelas pessoas que estão ainda vítimas aí de até encarnações passadas, onde sofreram muitas privações sensoriais, de expansão da consciência, e elas são inimputáveis. Por que você não pode? É inimputável. Não pode dizer que essa pessoa é ruim, porque ela não tem capacidade de julgamento. Isso, entendeu o que é? Elas não podem, mas elas pesam na psicosfera. Então, eles têm feito cúpulas em volta dessas pessoas para que elas não interfiram tão grandemente na psicosfera planetária. Porque elas, é como você falar para um cachorrinho, para de latir. Ele não sabe que o latido dele é perturbador. Ele late porque ele está se comunicando, né? E tem muitas pessoas que estão nesse momento de imaturidade, elas não sabem exatamente a extensão. Então, o medo que elas têm, o desespero. Olha, eu estou muito triste de ver o desespero de tantas pessoas com o medo do amanhã, mas é o que o plano espiritual fala, elas são inimputáveis. Elas não têm condição de ver um pouco além. Então, uma cúpula está sendo feita para que elas não interfiram na psicosfera, né? A psicosfera, eu sinto essa semana, de terça-feira para cá, eu senti uma piora mais densa, está mais pesada a psicosfera. Tanto é que tem muita gente que está com pior, vejam ou não, está com mais dor na coluna, dor articular, uma sensação de cansaço maior, né? Então, assim, é uma realidade, está acontecendo no corpo, porque o corpo está absorvendo essa carga energética mais densa, né? Então, aí é que funciona o elevar a nossa vibração. Então, a vibração de um grupo grande de pessoas juntos é altamente positivo. Eu defendo isso. As pessoas unidas têm uma força muito maior do que as pessoas isoladas. Então, se eu estou na minha casa, na casa do Consolador, nós temos às 9 horas da manhã uma vibração em conjunto. Um mentor dá uma mensagem e nós acompanhamos essa mensagem do mentor. É a vibração pelo Brasil e pelo planeta às 9 horas da manhã. Às 7h30 da noite, as equipes que trabalham segunda, terça, quarta, quinta se reúnem, a equipe, para vibrar pelos nomes que pedem vibração para nós. Nós estamos com... Aí cada turma tem mais de 150 nomes hoje para vibrar, para você ter uma noção. E na sexta-feira nós nos reunimos às 7h30 da noite para vibrar para os trabalhadores e suas famílias, cada qual na sua casa. Mas a gente está se somando numa egrégora da Casa do Consolador para essa luz, para essa proteção se refletir. Então, eu acho que funciona muito. Eu sei que para esse sábado agora, né, parece que está sendo marcado uma meditação. Vocês fazem uma meditação às 7h30 da manhã nas sextas-feiras. Eu acho que isso funciona demais e acho que essa é uma arma importante que nós devemos usar neste momento. Também o pessoal está perguntando, né, muitos relatos de pessoas que estão tendo os horários de acordar, como você comentou lá no início, né, que você está acordando cedo, tal, que tem muita gente que não tinha esse costume e que está 3, 4 horas da manhã acordando todo dia. E tem alguma relação com todo o programa? Quando a gente volta para o corpo, a gente acorda. Quando a gente vem com uma carga energética maior, seja de luz ou seja de densidade, na falta da luz, quer dizer, se você gastou mais, você acorda realmente. Quanto mais luz você está trazendo, mais lúcido você acorda. Quanto mais densa a carga, mais tontinho você acorda, aí tem uma chance de dormir de novo. Mas isso está acontecendo exatamente porque nós estamos trabalhando muito no plano espiritual. Principalmente nós brasileiros, Fefa,
Os próprios mentores espirituais dizem que os brasileiros são convocados pela alegria inerente à nossa brasilidade, graças a Deus. Nós somos muito chamados para atender grandes catástrofes, porque nós levamos muita esperança e muita alegria. Então, quando você acorda nesse horário, é porque você está retornando para o seu corpo de um trabalho no plano espiritual. Se você conseguir dormir mais um pouquinho, joia. Se você não conseguir, procura ficar em meditação ou vai ler. Eu vou ler, vou estudar, vou escrever, vou me inteirar do que está acontecendo no mundo, né? Que é um momento para você estar bem atualizado. Mas é isso, é quando você volta para o seu corpo, o corpo acorda mesmo. Eu tenho assistido o amanhecer todos os dias, está sendo bem gostoso. Mas é gostoso, né? Eu gosto de acordar com os passarinhos. Eu também. A Annelise está pedindo para você falar um pouquinho sobre o tempo, né, da pandemia versus cura, o que você enxerga. Oi, Annelise, olha, em dezembro do ano passado, eu recebi esse vídeo, acho que terça ou quarta-feira, uma médium espanhola muito conhecida falou da pandemia, falou da mortalidade, falou que a Europa ia ser epicentro depois dos Estados Unidos, falou de milhões de mortos, né? E falou que duraria 40 dias. Não é 40 dias, é um período maior. A gente não sabe quanto, eu estimo que nós estamos para entrar na segunda onda. A segunda onda é quando você tem a curva cresce, aí ela dá uma estabilizada, um platô, de repente ela bomba de novo. Que é o que está acontecendo na China, né? Só que a China parou de dar dado, porque a China quer vender, ela reaqueceu a indústria dela, ela quer vender, então ela parou de dar dados, né? Como ela também não deu dados logo que começou a doença, né? Uma coisa muito triste assim. Então, na verdade, não dá para você falar. Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos ainda na primeira onda. Essas próximas 2 semanas vai ter assim uma subida de uma reta. A nossa curva vai ficar similar à dos Estados Unidos, até porque vão começar a sair os exames que estão parados, né? Tem 24 mil exames parados aí de Covid, então a curva vai dar vai ficar similar à dos Estados Unidos. E eles já estão falando de uma segunda onda, né? Então, assim, não acredito que isso antes de outubro passe. Não que a gente vai ficar em quarentena até outubro, ok? Nós vamos ter um período mais agudo para segurar, conteve, aí você vai trabalhar de máscara, paulatinamente vai voltar à normalidade, o grupo de risco vai ter que ficar mais recluso. Eu, por exemplo, posso trabalhar de máscara, porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas as pessoas de grupo de risco têm que ficar mais aguardadinhas mesmo. Mas, assim, eu não acredito, Fefo, honestamente, que o mundo que nós conhecemos vai demorar para voltar. Tomara que nem volte, né? Que é um mundo muito ruim. Mas, assim, a normalidade, eu acho que lá para outubro. Tomara que eu esteja errada, Fefo. Oxalá eu esteja muito errada. Mas eu acho que também. Ainda não sei o quanto muda e qual que é a tendência, mas eu acho que muita coisa muda. Olha, o espanhol na live de terça-feira, ele falou que a recessão é mundial sim, que o Brasil também já estava, né? Já estava, mas que o Brasil vai superar e crescer muito. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no nosso país, porque o povo brasileiro, ele é inacreditavelmente forte. A fé do nosso povo é a maior arma que nós temos. A gente pode falar de falta de cultura, blá, blá, tem mil coisas que você pode falar, mas indiscutivelmente o povo brasileiro é altruísta, solidário e tem fé. Essas são as ferramentas que a gente vai precisar para se levantar. E a gente se levanta. Eu gostaria que você... Eu tive um relance do Brasil de algum tempo daqui para o futuro, e eu gostaria que todos pudessem antever isso. Acreditem em mim, o nosso país vai dar um salto grande em termos de moral e ética, e aí ele sobe. Ainda temos muito a pagar, hein? Ainda está longe disso acontecer, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Eu acho que o brasileiro ele é muito criativo mesmo, né? Muito. Nossa, o brasileiro é extraordinário. Eu, povo lindo e maravilhoso. Né? Fica na palhaçada, mas eu acho que a criatividade é uma coisa que também faz muita diferença. Né? O brasileiro é forte, Fefa. O povo brasileiro é forte, Fefa. Na hora que descobrir isso, ninguém segura esse país. É isso aí. Cadê o Ju? Eu acho que já são 10h10, Mo. Vamos te liberar, que a gente sabe que você tem
coisas a fazer. Deixa eu ativar aqui o microfone do Ju para ele dar um tchau geral. Oi, desculpa. Vou deixar meu microfone. Olha, isso aqui é o mínimo que tem na minha mesa, é uma torre de Legos. Mas tá certo, Ju. A gente quer ver você com o Lourenço. A Hot Wheels, a varinha do Harry Potter, a borboleta. O prédio de peça caiu no chão, ele foi até a sala, pegou a varinha e começou a fazer feitiço para que o prédio se remontasse. Virou para mim e falou assim: pai, tem alguma coisa errada com essa varinha porque não está funcionando. Genial! Então, agora eu preciso ligar para o FAQ dessa varinha para saber o que está acontecendo. Mônica, nossa gratidão. Sexta que vem nós estamos juntos. Para vocês todos que estão nos acompanhando, olha, repassa vídeo, informação. Ainda hoje nós temos aqui autonomia filosófica, mas nossa, filha geleca, vem mostrar para todo mundo aqui, que nojeira. Olha ali, ai, tia Mônica, isso é grave. É alienígena, fala, meleca alienígena. Eu falei que é um curativo. Ah, um curativo, tá certo. Acho que é bom. Acho bom fazer isso mesmo. O papai tá dando tchau aqui para todo mundo e depois eu vou lá para curar esse negócio, tá bom? Mônica, aí como eu estava falando para todo mundo, ainda hoje a gente tem mais programação aqui, a Marga também está com a gente toda semana. Amanhã tem um papo muito legal que a Dayana e o Marcão estão conduzindo sobre o panorama científico do Covid. Tem oficina de tarô durante a manhã, tem oficina de mandala no domingo. Então, assim, é só se cadastrar lá no superação.circulo.site, passa para a galera. A gente está fazendo uma programação intensa para se manter junto nesse momento, que é o mais importante, a gente se manter junto e, de alguma forma, pôr o nosso foco em soluções e não em ficar só alardeando a problemática. O problema já está aí. Aliás, publiquei hoje, né? É uma verdadeira masturbação mental você ficar agora preocupado se coronavírus é fruto de conspiração, se não é uma conspiração, se é um vírus sintético feito pela criatura, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Por preocupação. A questão é o que é que nós vamos fazer a partir do coronavírus. Porque olhar para trás, desculpa, já não muda nada. Não é? Então está todo mundo convidado a nos acompanhar, fazer parte desse movimento com a gente, de pensar esse mundo novo, pensar essa nova terra, né, Moniquinha? E eu deixo para você agora a sua despedida para a gente pular fora. Eu acho que é o momento de vibrar por todos, principalmente pelos governantes. Eu não queria estar na pele de nenhum deles, para que a luz maior os envolva, os abençoe, os ampare, porque nós dependemos deles. Então, não é hora de falar mal nem bem de ninguém, é hora de vibrar por todos, para que a gente possa, no mundo, ter soluções boas para todos, né? Que a gente seja, mais do que nunca, alegre, esperançoso, que a fé nos guie e que, sobretudo, nós possamos transmitir aos outros esta mesma alegria e esperança. A gente não chegou no fundo do poço ainda. Quando chega no fundo do poço, só tem um caminho, que é a subida. É isso que a gente tem que entender. Bom, gente, é isso. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um final de semana com muita calma, muita paz, muita luz para todos vocês. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Beijo para todos. Beijo.